Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, do jogo aberto, onde Renata Fã, Denilson, Gabi, todo mundo vai falar sobre o Flamengo aí que vai enfrentar o Cuiabá, né, vai falar sobre a escalação do Mengão e também vai falar sobre a atuação de Gerson ontem na seleção brasileira, né, que salvou aí e fazendo um golaço. Vamos ver ele elogiando bastante o Coringa do Mengão também. Então assista ao final e não perca nada sobre o Flamengo aqui. Sem mais relações, fica agora aí com o vídeo. Agora o assunto é Cuiabá e Flamengo. A boa notícia para o técnico Felipe Luiz é que o Mengão conseguiu um efeito suspensivo e pode contar com o Bruno Henrique para a partida de logo mais. Para Felipe Luiz, a noite vai ser de reencontro com a última memória de um passado nem tão distante. Eu quero ficar e continuar no campo. Então o próximo passo é fazer o curso da CBF na licença A em dezembro, acaba metade de dezembro. E a partir daí, entrar no mercado de trabalho. Meu sonho é treinar o Flamengo e conquistar títulos com o Flamengo. Eu vou fazer. No dia 3 de dezembro de 2023, o ex-lateral se despedia da função de jogador contra o mesmo Cuiabá. Hoje, menos de um ano se passou e o sonho de ser treinador vem sendo realizado a passos largos e já coroado com o título da Copa do Brasil. Apesar de ter a temporada bem definida com a vaga garantida para a Libertadores do ano que vem, Felipe Luiz vai ter o trabalho colocado à prova novamente logo mais. O Flamengo tem vários desfalques para a partida contra o Cuiabá na Arena Pantanal, a começar por Gabigol. Mesmo após a reunião com a diretoria para amenizar os acontecimentos na Arena MRV, Gabriel segue afastado dos jogos. A tendência é que o atacante volte a ganhar espaço contra o Fortaleza na terça que vem. Até lá, o treinador busca outras soluções. A de hoje deve ser a mais natural. O Flamengo conseguiu o efeito suspensivo para que Bruno Henrique entre em campo. O atacante foi expulso na semifinal da Copa do Brasil e ainda resta mais uma partida para cumprir a punição de 2 jogos. Com febre, Davi Luiz não viajou com o grupo. Luiz Araújo e De La Cruz seguem a transição física e também permaneceram no Rio. Plata, Varela, Gerson e Léo Ortiz jogaram ontem a serviço das seleções nas eliminatórias. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira na dupla de zaga, com Alexandro ou Ayrton Lucas na esquerda. O meio de campo será formado por Everton Araújo, Alan e Alcaraz. No ataque, Matheus Gonçalves, Michael e Bruno Henrique. Do outro lado, o Cuiabá chega a 5 jogos sem vencer ou sequer balançar as redes na competição. Com apenas 29 pontos na penúltima posição, o Dourado está a 8 do primeiro time fora do Z4 e caminha para o primeiro rebaixamento. Suspenso com o acúmulo de cartões, Bernardo Franco não ficará à beira do gramado e também não vai contar com o atacante André Luiz, que trata de uma hérnia de disco. Alain Pereur, Fernando Sobral e Gustavo Sauer voltam ao time. A bola rola às 7 horas da noite na Arena Pantanal. E claro, muito mais das 8 partidas da Série A e da 34ª rodada. Seguinte, acho que a vaia é mais pelo resultado, porque na minha opinião, jogamos pra... Baralho. Estou orgulhoso de quem jogou e até quem está no banco. Fizemos de tudo para buscar o resultado, jogamos muita bola, tem que sair de cabeça erguida. O que fizemos aqui vai ser difícil ganhar da gente. O futebol pune, a gente consegue um ponto que é importante pra gente. A gente é forte e está preparado para qualquer um que vier. Eu vou discordar, né, Loirão? Vou discordar. Eu concordo que ele é o melhor jogador, junto ao lado ali do Gerson, são os melhores jogadores da seleção brasileira, mas eu vou discordar dele porque, enfim, eu estava lá acompanhando o jogo. O Gerson é um jogador que está em todos os cantos do campo, tá? Fisicamente ele está voando, ele está muito participativo, está com confiança e isso é nítido no jogo dele e serve o mesmo comentário para o Rafinha. Rafinha também é outro cara muito participativo durante a partida, ele se dispõe muito a marcar, jogar sem bola. Eu acho que o Barcelona nesse sentido fez bem para ele, mas não jogaram esse futebol todo que ele falou. Vai ser difícil ganhar da gente se a gente jogar assim. Não vai ser difícil ganhar do Brasil se jogar assim. Eu estava comentando com você antes.
o jogo da seleção brasileira parece que não flui. Parece que não tem naturalidade nas movimentações dos jogadores. Eu acho que tem a ver com o momento, tem a ver com a reformulação, tem a ver com o sistema tático, tem a ver com essa liga, comissão técnica e jogadores, porque a gente falou aqui na semana passada que individualmente o Brasil tem muito bons jogadores, individualmente. E a obrigação do Dorival nesse sentido é fazer com que coletivamente essa seleção funcione e que nesse momento, na minha opinião, não vem funcionando. Vocês falam que aqui no Brasil falta tem o desentrosamento. Não estamos entrosados, não temos mais aquela familiaridade entre os jogadores. Por que, por exemplo, não repetir Luiz Henrique e Igor Jesus, que no Botafogo estão arrebentando juntos? Botou um e tirou o outro. Que foi mal também, Igor Jesus, vamos falar a verdade. Muito mal. Sim, mas de repente com uma companhia. Cara, né? Mas ele foi mal também ontem. Um dos principais erros, pra mim, no modo geral da seleção, lógico que não vem convencendo, mas havia alguns jogadores que não estão desempenhando, podem ser craques, mas na seleção não estão desempenhando e parece que tem cadeira cativa no time. Gerson, né? O caso do Gerson. Não, o Gerson tá jogando muito. O Gerson, pra mim, tem vaga na Europa. É o cara pra jogar em time grande da Europa. Concordo, Gabi, perfeito. Vini, melhor jogador do mundo, na minha opinião. Pra mim, o Rodrigo de forma injusta, já falamos aqui. Na seleção, o Vini não tá jogando nada. Nada. Por que não dá oportunidade para outro ponta? Para outro ponta jogar nessa função? Não convoca outro ponta que saiba jogar também do lado esquerdo? Bruno Guimarães, no meio campo, tá jogando nada. Nada. Por que não testa outro volante, o próprio André? Por que não testa esses caras? É isso que eu questiono. Danilo de capitão, gente, quando você olha pro campo, com todo respeito, vê o Danilo de capitão, já tá errado. O Danilo é reserva na Juventus. E na Juventus ele joga de zagueiro. É o lateral capitão da seleção brasileira. Ontem... Mas seria o Wanderson que estava suspenso nesse caso. Mas o Danilo, quando você vê ele com a faixa ali, você percebe o nível que tá a seleção. Essa é a minha opinião. Rio de Janeiro também acionaram Cícero Melo, que atualiza o lado do Flamengo, que encara o Cuiabá. Cícero, bom dia pra você. Bom dia pra você, Mari, pro Bruno, Mário Marra e pro capitão Fábio Luciano, além do Fã de Esportes. Esse jogo entre Cuiabá e Flamengo, esta noite, 7 da noite, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, não vai alterar muito, nem na parte de cima, nem na parte de baixo da tabela de classificação. O Flamengo está no G4, em quarto lugar, com 59 pontos ganhos, dificilmente vai brigar pelo título, mas quer uma colocação melhor, talvez até um vice-campeonato. Já o Cuiabá, na penúltima colocação, vice-lanterna com 29 pontos ganhos, pode sofrer o seu primeiro rebaixamento em 23 anos de existência de fundação. Já não vence e não faz gols há 5 jogos, com 2 derrotas e 3 empates. No primeiro turno no Maracanã, dia 6 de julho, pela 15ª rodada, houve um empate em 1-1. O técnico do Flamengo ainda era o Tite, e o Pedro fez o gol rubro-negro, depois sofreu uma grave lesão no joelho, fez cirurgia e só volta no meio do ano que vem. O Flamengo empatou seu último jogo no Brasileiro, dia 13 de novembro, no Maracanã, contra o Atlético Mineiro, 0-0. E não perde há 3 jogos, 2 vitórias e um empate. A última derrota do Flamengo foi na 30ª rodada, dia 17 de outubro, no Maracanã, o clássico Fla-Flu, deu Fluminense 2-0. O técnico Felipe Luiz não tem muitos jogadores hoje, são vários desfalques. Os 4 jogadores que na data FIFA jogaram pelas suas seleções nas eliminatórias não foram relacionados e não vão para Cuiabá. Gerson, meia, Léo Ortiz, zagueiro, ambos na seleção brasileira. Varela, lateral direito, que jogou contra o Brasil pela seleção uruguaia. E o Gonzalo Plata, da seleção equatoriana, também está fora. Além de vários jogadores com outros problemas. Davi Luiz, zagueiro, com febre, não viajou. De La Cruz está em transição de uma lesão. E o Arrascaeta não joga mais esse ano, fez uma cirurgia no joelho. Gabigol, pelo segundo jogo consecutivo, está afastado pela diretoria por indisciplina, pode voltar contra o Fortaleza na próxima rodada lá no Castelão. E o Flamengo terá um reforço de última hora. O atacante Bruno Henrique. O Flamengo conseguiu um efeito suspensivo para ele não cumprir o segundo jogo da suspensão e ele deve começar jogando. Na minha próxima participação, eu venho com o provável time rubro-negro e por que o Flamengo ainda quer chegar mais à frente com um interesse maior no Campeonato Brasileiro. Até já. Olha aí, bom ponto, hein? Bom, hein? Fiquei curioso agora. Cícero volta, então, assim como os nossos repórteres, pra gente atualizar tudo das equipes. E campinho na tela já pra gente entender o malvadão que está lá no Pantanal pra enfrentar o Cuiabá, que é uma pedra no sapato do Botafogo há 2 anos já, né, Dorilhão? É. Vamos lá. Mengão vem com o Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Alexandre na esquerda, Everton Araújo jogando muito e o Alan. É Alan? Ou é Alan? Alan. Eu sempre confundo. Alan do Botafogo. Alan do Botafogo. Matheus Gonçalves na direita, Alcaraz, Michael e no ataque ele, BH, treinador Felipe Luiz, que parece, pelos debates aí, tá garantido para o ano que vem. Fernandão, já viram
momento de experiência para o Flamengo. Já está na Libertadores. Está na hora de o Felipe Luiz ali começar a entender como é que vai ser o Flamengo de 25, né? Falta o quê? 5, né? Faltam 5 rodadas. É isso aí, GV. Eu acho que o Léo não jogou, né? Não foi utilizado nessa data FIFA. Pode ser que ele tenha condições. Que ele brote ali, pode né? ser que ele jogue. E o Felipe, ele vai acabar tentando jogar um jogo de cada vez. Aí o Flamengo ganha esse, ganha o outro e os adversários não consigam. O Flamengo está se preparando para se construir para o ano que vem. E vai que uma coisa pode acontecer. Chances matemáticas tem, mas eu acho que não se espera muito com relação ao Campeonato Brasileiro. É só avaliar os jogadores, ver quais podem ficar, ver como cada jogador vai desempenhar até o fim do ano, para esperar chegar o ano que vem e aí se construir para Libertadores, enfim, para o que tiver que chegar. Muito bem, vamos para o intervalo rapidinho, volto para falar de fogão. Antes de data FIFA que chegou ao fim, tá? Finalmente o brasileiro está de volta para sua reta final. E o Flamengo do Vene Casagrande pode ter a volta, sabe de quem? Do Bruno Henrique. Voltou. Rodou. A notícia veio em boa hora. O Flamengo conseguiu e Bruno Henrique está liberado para jogar contra o Cuiabá. O camisa 27 havia sido punido com 2 jogos de suspensão pela expulsão na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians por falta em Mateuzinho. Ele ficou fora do primeiro confronto contra o Atlético Mineiro e, com efeito suspensivo, está à disposição de Felipe Luiz. Bruno Henrique reforça o time que vem repleto de desfalques entre lesões e ausências por conta da data FIFA, além de Gabigol, que segue afastado por decisão da diretoria. A tendência é que Felipe Luiz faça mudanças na equipe e dê oportunidade aos jovens, como na última partida contra o Atlético Mineiro. Antes da viagem, o meio-campo Caio Garcia, do Sub-20, treinou com o restante do elenco. Lohan também pode ganhar chances entre os titulares do rubro-negro. O título ficou distante, com o Botafogo a 9 pontos na frente e faltando apenas 5 rodadas para o fim. Mas o time ainda quer terminar o ano em uma boa posição na tabela. Jogando na Arena Pantanal, o rubro-negro tem 2 vitórias e apenas 1 derrota. Mesmo com um grande número de desfalques, o time quer voltar da data FIFA vencendo fora de casa. Muito bem, participa com a gente. Que feriado gostoso. Hashtag SBT Esportivo. Põe na tela aí, ó. Assim você conversa com a gente. Conta pra gente o que você tá fazendo nesse dia tão importante na nossa história, que é o Dia da Consciência Negra. Manda aqui pra gente no nosso Twitter. Olha, uma informação de agora, tá? O Corinthians venceu o Cruzeiro. Um jogo num horário meio estranho. Foi 2-1 esse jogo e nesse momento o Corinthians atinge 44 pontos. Com um jogo a mais tudo bem que o Vasco ainda joga amanhã e o Vasco tem 43. Ou seja, o Corinthians já não tá mais nesse pessoal que tá brigando para não cair. A gente já tá entendendo que agora o Corinthians está como o Vasco da Gama, brigando por uma vaga ali sul-americana ou até na Libertadores. A gente já fala sobre o Vasco daqui a pouco. Vene Casagrande. Você tem alguma informação sobre a provável escalação para o Flamengo de hoje? Não tem nenhuma informação, Felipe Luiz não chegou a esboçar nada. O que eu posso dizer é o que eu colocaria em campo. Eu estava até anotando aqui enquanto a gente estava fazendo a transição, pensando aqui nos jogadores que estão disponíveis. Sempre lembrando, o Flamengo tem 13 desfalques para esse jogo, dentre lesionados, enfim, suspenso e até mesmo afastado, como é o caso do Gabigol. São 13 desfalques. E mesmo assim, o técnico Felipe Luiz ele pode ter o time titular com Rossi no gol, o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre. Meio de campo com Pulgar, Everton Araújo, Alcaraz, Matheus Guimarães. E os 2 atacantes, Michael e Bruno Henrique. Ou seja, tá ruim? É aquilo que o Felipe Luiz disse na última entrevista coletiva. Mesmo com muitos desfalques, ele não pode ficar dando desculpinha. Ele tem um elenco que permite a ele abrigar mesmo com muitos desfalques. Então, assim, mesmo com 13 ausências, o time titular do Flamengo é um time que pode entrar em campo e conseguir um resultado positivo diante do Cuiabá, mesmo jogando fora de casa. É óbvio que se ele for olhar para o banco de reservas, os jogadores à disposição, ele vai parar e analisar, é um banco de reservas recheado de jovens do Sub-20. Mas são jovens que foram campeões mundiais recentemente. E jovens que o Felipe Luiz conhece bastante. Esse é o ponto, né? Exatamente. Eu acho que a partir do momento que o treinador conhece muito esses jogadores, ele consegue tirar um proveito e até mesmo evitar, digamos assim, uma certa exposição desses atletas. Foi o que aconteceu no último jogo, como o próprio Felipe Luiz disse.
Ô, Flávio Vinick. Ih, quase. Tô igual minha avó, cara. Não, garoto, vai. Roda, chama a família inteira, só não acerta o nome da pessoa. Ô, Flávio Lá em casa tem isso também. Eu faço isso com as minhas filhas. Ô, garota, eu já chamo de garota. Ô, Flávio Vinick, Big Boys lembrando muito bem aqui, o Pedrosa fala sempre sobre isso. O Flamengo hoje briga pelo título? Não. Matematicamente ainda dá, né? Vocês acham que não dá mais, assim, na não questão dá. do... Então a gente tá falando de um Uma Flamengo... lógica. Não briga por nada. Briga sim. Briga por estar bem colocado na competição, porque quanto mais você tá nas primeiras colocações, mais você ganha grana, né? A diferença é de 5 milhões a cada posição. Então, ficou em quinto, menos 5 milhões. Ficou em quarto, mais 5 milhões. Ficou em terceiro, mais 10. Então, o primeiro colocado, 50 milhões, por exemplo. Então, assim, o segundo, 45, o terceiro, 40, o quarto, 35 e assim vai. Então, cada posição que o Flamengo atingir, ele ganha mais 5 milhões, que é dinheiro, hein, Flávio Vinick? O Flamengo, ele mira... Dá pra fazer um churrasco. Acho que agora é um belo churrasco, né, pra fazer uma festa boa aí de final de ano, né? Acho que o Flamengo mira essa segunda colocação, sabendo que o primeiro lugar é praticamente impossível, né? A gente nem escuta aqueles torcedores sempre muito otimistas do Flamengo falarem em título nacional, né? A Copa do Brasil foi o grande título que o time conquistou aí depois de 2 anos, depois daquele ano na seca. Eu acho que cumpriu o objetivo, que era chegar na fase de grupos da Libertadores. E agora eu acho que entre os jogadores fica muito mais uma motivação para aqueles que querem se firmar no time. A gente vê aí com 13 desfalques, então é uma chance para o Alcaraz mostrar serviço, o próprio Bruno Henrique mostrar serviço, porque a gente não sabe como depois que voltar a turma toda, esses caras têm que ganhar pontos agora com o Felipe Luiz, o próprio Felipe Luiz também se formar, ganhar confiança, mas o Michael vai ter uma baita concorrência para ele quando voltarem, o Cebolinha, enfim, a turma que está no departamento médico, a Arrascaeta, De La Cruz, todos esses desfalques, depois são concorrentes também desses jogadores que vão querendo ganhar de espaço. Então, não acredito o time entrar acomodado, um cara como o Michael, difícil jogar acomodado, um Alcaraz, um Wesley, está numa baita fase, está voando, eu não vejo o Wesley se acomodar. E mesmo o Flamengo com esses desfalques, um time alternativo, é muito favorito contra o Cuiabá, jogando fora de casa, jogando em qualquer lugar do mundo, o Flamengo é favorito contra esse Cuiabá, que está aí 7 jogos sem vencer, sem fazer gol. Então o Flamengo tem uma grande vantagem, apostaria no Flamengo, eu não sou de apostar não, é modo de dizer, né? Eu acredito que o Flamengo vai vencer hoje, vai ganhar tranquilo, não imagino o Cuiabá fazendo frente. Eu fico pensando, o Vene passou a escalação, qual time no Brasil, acho que 2 times são melhores que talvez esse Flamengo que entra em campo hoje, que eu não colocaria como favorito. Se fosse um jogo contra o Botafogo, eu considero o Botafogo favorito, claro. Tá bem, é o melhor time da América do Sul, na minha opinião. Você tá só Palmeiras me gatilhando. Também. Você tá falando coisas que você tá me dando gatilho. Eu tô levantando, ó, levantando pra você, ó. Qual foi a anterior que você falou? Levantadinho. Cuiabá, levantadinho, Cuiabá. Fala essa palavra, me dá um gatilho. Levantadinho. Você entendeu? Eu acho que esse time do Flamengo só contra Botafogo e Palmeiras hoje não seria favorito. Essa escalação contra qualquer time do Brasil inclusive contra o Atlético Mineiro. Só mais esse time do Flamengo contra o Atlético Mineiro. No último domingo no Maracanã massacrou o Galo. Praticamente com esse time, uma mudança ou outra. Então, esse time do Flamengo que entra em campo cheio de desfalques, pra mim, seria o terceiro melhor time do Brasil. Esse Cuiabá que você falou aí, que tá me dando gatilho, é um Cuiabá que hoje, se ele vencer tudo daqui pra frente, são 5 jogos, é um Cuiabá que só atinge 44 pontos. Então, se a gente tá naquele número mágico que todo ano a gente usa, né? 45. Tem que bater 45 pra não ser rebaixado. Já vimos 43, foi, seu né? corte, já vimos um monte, já vimos 41, né? Mas é pra ver a situação do Cuiabá. O Cuiabá tem 29 pontos, Vene. É uma situação ruim do time. É por isso que eu falo que o Flamengo, independentemente desses desfalques, pra mim o Flamengo é favorito, embora o jogo seja fora de casa. Mas tem alguns jogadores que eles precisam mostrar o porquê estão vestindo a camisa do Flamengo. Eu vou citar alguns. O Alan, por exemplo, o Ayrton Lucas. Eu não estou aqui dizendo que o Flamengo tem que trabalhar para poder recuperar esses atletas. É porque o Flamengo não é clínica de recuperação de jogador. Mas esses jogadores, eles têm que desempenhar aquilo que eles conseguem desempenhar. Por exemplo, o Alan, ele foi contratado a preço de ouro, custando 9 milhões de euros. O São Paulo queria esse jogador e ele chegou com o status titular. O Ayrton Lucas, depois de uma passagem pela seleção brasileira, nunca mais foi o mesmo. Então são jogadores que podem aproveitar esse restante de temporada e desempenhar melhor e, quem sabe, terminar a temporada, digamos assim, melhores do que eles foram durante o ano inteiro. Mas
Então é isso, galera. Chegamos no fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí a imprensa aí falando sobre esse jogo entre Cuiabá e Flamengo. Cuiabá tá numa péssima campeonato aí, né? Tá em péssima posição. E se perde esse jogo, praticamente já tá rebaixado. Não tem mais chance, provavelmente, aí de ficar na Série A. Então o Flamengo tem a chance aí de pegar um time fraco e conquistar esses 3 pontos aí. Muito importante para continuar ali no G4, né? Porque aí o Flamengo pode ganhar muito mais dinheiro se ficar ali entre as primeiras posições. E isso é muito importante para o Flamengo ter caixa no próximo ano para contratações, né? Visto que alguns jogadores ainda estão machucados, só voltam alguns no meio do ano. E assim o Flamengo vai precisar de reforço. O Flamengo, né, vai com um time misto contra o Cuiabá, mas é um time misto, um time muito bom. Um time que poderia ser titular em praticamente quase alguns times aí do Brasileirão, né? Só 1 ou 2, que é Botafogo e Palmeiras, que eu acredito. O resto do Flamengo poderia ser titular, esse time aí. E que pode sim vencer esse Cuiabá, né? E também vimos aí que a imprensa falou um pouquinho sobre o Gerson, né? Que atua aí para a seleção brasileira e foi o único aí que se desempenhou um futebol bom, né? Que fez até gol, vem sendo destacado aí. Acredito que vai se firmar na seleção brasileira. E o problema todo é que acaba criando olhos, né? Da Europa para o jogador, que pode aí acabar voltando para a Europa de novo, sendo vendido aí pelo Flamengo. Qual a sua opinião, torcedores? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.